O BYD Dolphin, quando chegou no mercado, capotou o segmento de carros elétricos, aumentou pra caramba o volume de vendas desse segmento e hoje é o queridinho do país quando a gente fala em carros desse tipo. Esse daqui é o GWM Hora 03 na versão Skin, que é a mais básica, e ele é o principal rival do BYD Dolphin no mercado. Mas será que ele é melhor? Bom, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vamos lá! E claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. Afinal, aqui na Autosport a gente fala mais do que de carros elétricos. Tem picape, SUV, sedã, hatch e tudo mais que você quiser saber. Então, já clica aqui embaixo, deixa o seu like, deixa o seu comentário também e compartilha o vídeo com a galera. Vamos falar um pouco do visual do Hora 03, como eu disse, na versão Skin, que é a mais barata. Começando aqui pelos faróis, né, que tem esse visual arredondado e são Full LED. Vocês vão perceber que a lataria dele, da carroceria, tem um visual bem limpo. A gente não tem muitos detalhes, não tem muitos vincos, nem nada disso. É uma carroceria bem limpa. Lembra bastante, parece ter uma forte inspiração nos Mini Cooper, né? Embora isso aqui também lembre carros muito antigos como o Fusca, por exemplo, a Kombi, que tinham faróis arredondados. Mas aqui embaixo a gente tem os defletores e entrada de ar aí para ajudar no arrefecimento do motor elétrico. Lembrando, esse carro aqui é 100% elétrico. Agora vamos falar um pouco mais da lateral. As rodas são de 18 polegadas, eu gosto bastante desse visual aqui, dividido numa estrela, né? 5 pontos de fixação. E os pneus são 215/50 raio 18. Então é um pneu aí que vai ter bastante borracha nessa parte e vai ajudar, claro, na hora de corrigir as imperfeições da via, ajudando a suspensão. De comprimento, na verdade, as dimensões desse carro são bem parecidas com a de um hatch compacto, como um Chevrolet Onix, um Honda City Hatch, por exemplo. A gente vai ter 4,24 de comprimento, tá? Mas aí entre eixos já é um pouco diferente, é como se fosse o de um T-Cross, por exemplo, já é um pouco maior. Nós temos o entre eixos de 2,65. Ele é maior que o Dolphin em comprimento, mas é menor que o Dolphin em entre eixos, e a gente vai ver se isso impacta, se dá muita diferença no espaço interno já já. Vamos conhecer um pouco da traseira. Bom, eu falei ali para vocês que o visual da dianteira lembra dos Mini Cooper, lembra um pouco dos Volkswagen mais antigos, mas aqui a traseira ele mostra que tem bastante personalidade, porque ele não lembra muitos outros carros. Na verdade, na minha opinião, lembra um pouco o Fiat Punto por conta dessa parte do porta-malas limpo e as lanternas que vem aqui. O resto é todo limpo, como a gente já viu lá na dianteira, mas nós temos aqui o Hora GWM, que é a marca do carro, e o 03, que é o nome do modelo, né? Hora 03. Os defletores embaixo deixam bem marcado, esse carro tem sensor traseiro de estacionamento, não tem dianteiro. E aqui no porta-malas são 228 litros. É um porta-malas pequeno, mas esse carro aqui é mais realmente para uma solução de mobilidade, é mais para uma segunda opção de carro na garagem. Então, a gente até entende que dá para passar um pano aí para esses 228 litros, que realmente é pouca coisa. E aqui a gente tem um kit, não tem step, mas tem um kit de reparo do pneu. Como eu disse, é pouco porta-malas, tá? Mas aí vai da sua necessidade. Vamos conhecer o interior. Eu confesso para vocês que o interior desse carro me conquistou bastante e é um ponto bastante positivo, uma superioridade quando a gente compara com o Dolphin. Embora tenha uma combinação de cores que não é muito a minha praia, eu gosto mais quando a gente tem uma cor só por dentro, ele tem um acabamento bem legal. Aqui, embora seja plástico, a gente tem ele colorido, que ameniza a simplicidade. E os bancos, pelo menos nessa combinação aqui, que mistura um creme com marrom, ficou bem interessante. Couro sintético para todo mundo, tá? Tanto aqui nos assentos da frente como na parte de trás. Regulagem de altura do encosto para todo mundo também. E nós temos um banco aqui que é bipartido e rebatível, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre o espaço interno, né? São 5 centímetros a menos de entre-eixos do que oferece o BYD Dolphin, que é o seu principal rival, e isso impacta diretamente aqui dentro da cabine. Mas olha só, a gente tem aqui, ó, 4 dedos
para o banco da frente. Está ajustado uma pessoa da minha altura com folga. E eu tenho quase 90 de altura. Então, a gente tem aqui bastante espaço. E para a cabeça também. 4 dedos aqui, o que está bem legal. Então, de espaço interno, ele é basicamente o que o Dolphin também entrega. Não tem muita diferença, mas ele leva a melhor quando a gente fala de acabamento interno. Nós temos aqui essas bolsas aqui, né? A gente conhecia como revisteiros, mas agora é para você levar o que você quiser. Pouca gente, hoje em dia, carrega a revista dentro do carro. E aqui a gente tem uma porta USB do tipo convencional para carga lenta, para quem vai aqui atrás. Nesse caso, a gente poderia ter uma do tipo C, que é como o celular já tem saído de fábrica atualmente, com essas portas mais novas. Então, um detalhe aí para a gente melhorar. E olha que legal, aqui a gente tem um assoalho bem plano, tá? Isso ajuda bastante, principalmente para quem vai no assento central. Então, é como se a gente conseguisse dar a mesma qualidade de espaço para os trens que vão aqui atrás. Vamos pular para a parte da frente. Bom, vocês lembram que eu falei que esse carro estava com bastante folga para quem vinha aqui no banco do motorista, né? Realmente. Tanto que se for para ajustar para eu dirigir, eu tenho que trazer o banco um pouco mais para frente. Isso quer dizer que vai sobrar ainda mais espaço para quem vai ali atrás. Aqui, ó, nós temos toda essa superfície maciel toque, como essa aqui do painel e toda essa parte frontal aqui do painel. Então o acabamento realmente é superior ao Dolphin, como eu já falei. E essa combinação de cores deixou o visual mais clean, um pouco mais gostoso, mais prazeroso de estar aqui dentro, tá? Nós temos aqui duas telas de 10,25 polegadas. Essa daqui, cluster, né, e computador de bordo. Essa daqui para central multimídia. Nós temos os comandos aqui do ar-condicionado bem parecidos com o que a gente vê nos carros da Mini, tá? Que são esses seletores como se fossem de avião. Então, é um visual bem legal também. Bem chamativo, no caso, porque são todos cromados, então não tem erro. E aqui embaixo a gente tem duas portas USB do tipo convencional também. Uma para conexão via fio, outra para carga lenta. Como eu disse, precisava ter uma porta aqui que fosse do tipo C, porque é o que os celulares estão saindo agora. E tem uma aqui, uma portinha 12 volts, que hoje é pouco usual, podia ter trocado essa peça por uma porta USB-C. Carregador por indução aqui embaixo, porta-copos aqui com essas orelhinhas. O câmbio é por seletor, tá? Esse câmbio aqui vai ter uma marcha só. Então a gente tem um câmbio por seletor e freio de estacionamento eletrônico. Nós temos o volante com regulagem de altura e profundidade, mas ele não ajusta muito bem, tá? Aqui a gente tem ele tampando um pouco da visão aqui, esse aro, a parte de cima do aro, acaba tampando um pouco a visão do painel, então poderia ter um ajuste para subir um pouco mais, ou então ele ficar mais distante, né, para cumprir. E tem uma outra coisa que me incomodou, é que a seta trava. Ela não é aquela que sobe e depois você abaixa, como a gente está acostumado a ver nos carros. E por muito tempo você está dirigindo e ela não volta. Então isso é uma coisa que me incomodou. Mas chegou a hora da gente rodar um pouco com ele para vocês entenderem um pouco mais sobre o motor desse carro, câmbio, suspensão e como ele roda. Então vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai rodar um pouco mais com o Ora Skin. Nessa versão aqui, né, essa skin dele, que é a Copacabana, tá? Uma edição especial aí, basicamente de lançamento. Mas vale lembrar que essa daqui é a configuração de entrada, tanto de não de motorização, né, que a gente vai ter basicamente mesmo potência e torque em todas as versões, mas isso aqui tem uma bateria diferente, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso rodando com ele. Bom, já dá pra gente passar algumas informações importantes, que esse carro aqui tem menos autonomia do que o seu principal rival no mercado, que é o BYD Dolphin. São 232 km com uma carga. Isso é o máximo que ele consegue rodar, segundo o Inmetro, tá? Mas, em contrapartida, ele tem mais potência e mais torque. Aqui a gente tem 171 cavalos de potência e 25,5 kgfm, né? Quilograma-força-metro de torque. Marcha única, afinal a gente está com um carro elétrico. Então ele perde aí em autonomia, mas ganha em potência e torque e também aceleração, 0 a 100 aqui em 8,2 segundos. A gente está fazendo um trajeto urbano, então não vai dar para a gente tirar mais conclusões em relação ao seu desempenho, as retomadas de velocidade e tudo mais. A gente vai basicamente avaliar mais o conforto hoje, beleza?
mas já dá pra gente tirar algumas conclusões, tá? Mesmo aqui dentro da cidade, que ele realmente é mais esperto do que o Dolphin nas acelerações. Então esse torque a mais e essa aceleração, na verdade essa potência a mais, ajuda bastante no dia a dia, quando a gente vai sair de uma situação mais embaraçosa do trânsito, como trocar uma faixa e ter que sair com mais agilidade, como a gente fez agora. Esse pipi que tá saindo aqui do carro são por conta dos assistentes de condução, e tem um pacote bem completo, bem recheado, diferente do Dolphin de entrada, tá? Que não tem tantos equipamentos como esse carro aqui. Então a gente vai ouvir bastante vezes durante esse percurso uns apitos internos, porque esse carro aqui tem bastante assistência de condução e segurança. Só para vocês entenderem, embora a gente esteja num carro elétrico, aqui algumas coisas mecânicas são iguais ao que a gente vê nos carros convencionais, como conjunto de suspensão, tá? A gente vai ter uma do tipo McPherson na frente e eixo de torção atrás, ou seja, é o convencional que a gente vai encontrar em todos os outros hatches compactos vendidos no mercado atualmente. Nesse momento a gente não passou por umas partes mais esburacadas ou desniveladas para entender realmente como atua a suspensão. Então a gente vai precisar de um novo teste, como você já conhece aqui, que a gente fica mais tempo com o carro para realmente avaliar isso aí. Por enquanto tem se comportado muito bem, tá? A gente tem as suspensões aqui bem calibradas, né, no padrão brasileiro, como a gente fala, o carro foi bem tropicalizado, então ele tem atuado bem aqui nesse trajeto que a gente passou. Embora a gente não tenha rolado aí muito esforço para ele manter o carro trabalhando tranquilamente. Bom, esse carro aqui tem alerta de ponto cego aqui no retrovisor, tem frenagem automática de emergência, ou seja, detecta que o carro da frente iniciou um processo de frenagem, a gente não, ele vai emitir um alerta, e se a gente não responder, né, pisando no freio, ele vai fazer essa frenagem pra gente. E ele ainda tem uma função bem legal, tá? Que é o controle de velocidade adaptativa. A gente já tem visto bastante nos últimos lançamentos aqui no mercado. Então ele controla a velocidade medindo a distância com o carro da frente, e ele tem a função stop go, que é aquela anda e para, ou seja, ele faz a função do trânsito pra gente, que principalmente nas grandes cidades acaba incomodando bastante aquele anda e para, o carro faz isso pra gente, tá legal? Outras coisas são bem legais, tem bastante airbag, são 7 airbags, ele tem centralização de faixa e manutenção de faixa, então ele vai manter o carro sempre na faixa de rodagem, e ainda tem os sensores de estacionamento traseiro, outros pontos aí que vão ajudar no dia a dia. O carro que tem a câmera de ré e tem câmera 360 multivisões, são 9 visões, tá, para você olhar na hora de fazer a manobra e não correr o risco de dar uma barbeirada aí e acabar ralando alguma parte do carro. Falei de potência, falei de torque, falei de aceleração, mas tem uma outra coisa legal, que é, esse carro tem 5 modos de condução, tá? Então a gente vai poder ver ele atuar, né, no eco, no normal, no Sport, Sport Mais e no individual, sendo esse último você mesmo calibra aí para que o carro responda da forma que você preferir. E tem 3 modos de direção: conforto, normal e esportivo, tá? Aqui, como eu disse, a gente está pegando bastante trânsito e não está dando para testar essas funcionalidades. A diferença, né, entre o modo Sport e o modo Sport Mais, por exemplo, Sport ou normal, tá bem difícil pegar essa diferença, porque a gente não tá conseguindo rodar com o carro, fazer acelerações, e nem mesmo a parte de direção não tá dando para sentir muito bem. Mas a gente vai pegar esse carro de novo e vai fazer um teste completo para vocês, tá legal? Mas, como eu disse, pra gente arrematar aqui o que deu para sentir do carro no momento, ele é realmente mais esperto que o Dolphin nessas acelerações, né? Quando a gente fala dos dois carros nas versões de entrada, o Dolphin da versão de entrada e esse aqui na versão de entrada, tá? Aí na faixa dos 150 mil reais. Esse carro aqui acelera mais rápido, responde mais rápido, tá? E ele tem um pacote maior aí de assistência de condução e segurança. Nesse ponto acaba sendo mais atrativo que o carro da BYD, que inclusive é o carro elétrico mais vendido do país atualmente. Então deixa aqui nos comentários qual que você levaria para casa, BYD Dolphin ou daria uma chance aqui pro GWM Hora 03. E aí, BYD Dolphin ou GWM Hora 03 Skin? Os dois nessa faixa de preço de 150 mil reais, pensando só em carros elétricos. Qual deles você levaria para casa? Bom, eu vou passar para vocês algumas informações que são importantes.
tá? Esse carro aqui, como eu já disse, é mais potente, ele é mais ágil, mais potência e mais torque, então ele tem mais agilidade que o Dolphin, mais prazeroso para dirigir nessa parte. Tem espaço interno basicamente igual, tá? Tem menos autonomia, então isso é importante colocar na ponta do lápis, mas é um carro bem mais completo quando a gente fala de lista de equipamentos. Então esse carro aqui, se o BYD Dolphin vende bem, esse carro aqui provavelmente vai vender muito bem também. Mas eu quero saber de vocês, qual a opinião? BYD Dolphin ou GWM Hora 03? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a galera, deixar o seu like aí, ou se você não gostou pode deixar o dislike também, não tem problema, tá? Mas não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a Autosport faz. Bom, mais um vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até logo!